E hoje a gente pode listar quais são as principais aplicações dos moldantes que a Redilize, aí top of mind há vários anos no segmento de desmoldantes. Quais são as principais aplicações que a Redilize atende hoje? O mercado ele é muito grande, então hoje nós temos vários segmentos que necessitam de desmoldante. Se você não colocar esse produtinho químico mágico lá, perde o molde. Perde molde, perde peça, perde tudo. Então mercados aí que estão em plena ascensão, né? Pultrusão é um mercado muito grande. Para quem não conhece, pultrusão são perfis que substituem bambu para fazer vareta de pipa. Lembra antigamente? Sim. Você já foi criado num berço melhor, né? Você não soltava pipa, né? Nunca arrancou o tampão do dedão. Bidu nunca arrancou o tampão do dedo. Bidu já foi da geração videogame, Mega Drive. Já vi as varetas hoje são... A gente já fala que é plástico, não. Plástico não é mais o bambu. Dava relo de drone, né? Dava... relo de drone. Então, mercado de pultrusão. Para quem não conhece, as varetas que eram feitas para pipa com bambu são de perfis em pultrusão. Então, você tem uma máquina, né? As bobinas de fibra de vidro, que a gente chama de roving, elas são colocadas, aqueles fios, é um negócio de louco, cara, de maluco. Depois a galera entra na internet, pultrusão, que vocês vão ver que coisa fantástica. E aqueles fios entram, eles passam dentro de uma banheira com resina e depois sobe pro molde. O molde tem uma temperatura aí de 180 graus, mais ou menos. Caramba. Velocidade e tudo. Então não é qualquer desmoldante. Não é qualquer desmoldante. Então, esse é um mercado muito grande. Além da vareta de pipa, a pultrusão hoje é vara de pesca. Eles estão fazendo agora até vergalhão para substituir ferro. A gente viu naquela feira que a gente foi lá. Você lembra, né? Da feira Na que nós Feiplar? Eu lembro da Feiplar, mas não lembro do que você está falando, não. Caraca, a gente tinha um stand lá com os caras botando no telão lá os vergalhões de ferro e ao lado o deles de fibra e resina, cara. Que vai dentro do concreto e é tão bom quanto. Então dá mais leveza, tem uma tendência mais flexibilidade. Tem uma tendência que é um produto que vai ali estar à altura do ferro para poder... Então é feito com pultrusão. E essas tecnologias até então você só via na Europa, nos Estados Unidos, né? E aí quando você vai numa feira, voltando lá na Jack, que você encontra tudo que produz no mundo num único lugar, você tem uma dimensão que o horizonte é muito grande, né? Então a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil. E nesse conceito do que aprendemos na feira, do que vimos, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes na Jack. Fui em 2014 e fui em 2015. Participei de 2 edições, que abriu minha mente fantasticamente. Então, é todo ano lá? Todo ano. Legal. Todo ano. Normalmente, quiser me levar, março, falar com o pai do Bidu. Eu vou falar com o pai do Bidu. Então, aí eu tive a oportunidade de participar de 2 edições. Então trouxemos esse conceito. Então hoje a gente atende o mercado de pultrusão, que é esse mercado de perfis. Trabalhamos com o mercado náutico, que é fantástico, fabricação de barcos. É sensacional. Sensacional, isso aí é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de entrar no site, verificar como que é a produção de uma embarcação de fibra de vidro em si. É um mercado grande, mercado de embarcações. Trabalhamos com o mercado de piscina, caixa d'água. E a parte de rotomoldagem que eu estava falando também. Então, é um horizonte muito grande. Energia eólica. É essa que eu quero ir ainda, cara. Um dia que vocês forem aí, me leva. Você tem até grandes para criar, aí no Brasil. Para criar conteúdo pro canal. Acho isso daí sensacional, cara. Aí, as pás eólicas, elas usam uma quantidade de resina absurda, né, velho? É muito grande, né? O tamanho das pás, a dimensão é muito grande. É gigantesco. Então, é um mercado fantástico. Então, você tem pá eólica, pultrusão, rotomoldagem. Você tem filamento Wine. Para quem não conhece, filamento Wine... fabricação, hoje também se substitui poste de concreto por poste de fibra de vidro. Então você tem um cilindro de metal, onde você tem desmoldante para poder aplicar nesse cilindro e soltar. E depois o filamento nada mais é do que a entrelação dos fios com a resina e depois você saca aquela peça. Imagina, instalar um poste desse, ter que fazer manutenção. Eu vi poste desse que o cara só solta um parafuso de um cotovelo. Ele desce e o cara troca a lâmpada e sobe de novo. Legal. Sozinho, cara. Não precisa subir no poste. Esses dias lá no perfil da Almaco, eles postaram um vídeo de 2 caras pegando um poste sozinho, assim, sabe? Tipo, muito louco isso. Então, né? nesse segmento de filamento Wine também, vocês têm os tanques de combustível, né? Para posto de gasolina, os tanques de armazenamento de combustível, aqueles tanques gigantescos. Caraca. Também feito. Que normalmente é feito com resina Derakene, né? Resina Derakene, que é a linha da corrosão, né? Éster vinílica. E usa desmoldante também para poder sacar do molde. Antigamente usava-se um plástico, que era colocado nesses cilindros,
para poder fazer a desmoldagem. Mas aí gera produtos, como chama, para descarte, enfim. Então a Redelize também tem tecnologia hoje Sim. de desmoldante para filamento. Você dispensa toda essa parte aí de retrabalho, né? Você coloca aquele plástico, desmoldava e depois tinha que jogar aquele plástico fora, tinha que reciclar ele, pagar para poder jogar fora, né? Hoje em dia... O legal da Redelize é justamente essa... É muito completa, né? Nesse sentido. Você chega numa empresa dessa, a Redelize vai ter a solução para resina, vai ter a solução para fibra, vai ter a solução para gel coat, vai ter a solução para desmoldante. Toda a linha. Então, tipo... Do grande industrial ao artesão. Total, assim, tem todas as soluções para isso, Todas as né? soluções. Então, são mercados muito grandiosos, né? Que você tem, que você trabalha e tudo usa. A linha de cerâmica, nós temos desmoldante para cerâmica. Para cerâmica. Caraca, Temos que desmoldante da hora. para borracha, que é uma linha que a Ana Clara, com o Fernando Ritt, cuida na Redelize. Borracha tipo pneu. Eu fui fazer um workshop em Sorocaba. Teve um cara lá que falou que vocês desenvolveram um desmoldante para ele, que é para fazer vitral. Isso, também. Ele falou, não, a galera da Redelize desenvolveu para mim um desmoldante para fazer vitrais. É coisa de louco o trabalho do Pra cara. quem não conhece, velho. vitrais é aquela pintura que se faz em vidros, né? Aham. Normalmente para colocar em igrejas. Ele assim por trabalha diante, né? E com pra que igrejas. precisa de desmoldante numa pintura? Então, tem casos, na verdade, o desmoldante para vitrais, assim, ele depende do tipo de vidro que o cara vai usar, né? A condição que ele quer aplicar ali. Sim. Porque não é por exemplo, se o cara vai pegar um vidro para pintar inteiro, não precisa, né? Mas se ele quer aplicar uma parte e não quer manchar outra, ele aplica o desmoldante, porque se entendi. sujar, ele fica mais fácil para a limpeza, né? Entendi. Então, nesse sentido, né? E em termos técnicos, você falou que tem os sprays, tem desmoldante líquido e desmoldante em cera. Basicamente é isso. Certo. E o líquido muitas vezes você faz em spray, né? Você acaba fazendo em aerosol e tal. Aerosol também para outras linhas, né? Em que caso que você usa os desmoldantes em aerosol? Nós temos duas linhas, duas frentes. Uma que é a linha de baquelites, né? Pastilhas, vamos falar de baquelite, cabo de panela, enfim, esse tipo de produto. Temos desmoldantes em aerosol para facilitar, porque são moldes pequenos, né? Tá. Então, para facilitar a aplicação. E na linha de injeção plástica também, temos a linha de aerosóis, que é para facilitar. Por ser mais difícil para você aplicar na máquina, o molde às vezes é menor, então para aplicação em si fica mais fácil no Aí você aerosol. põe o tubinho ali. Põe o tubinho ali dentro, daquela baforadinha e Entendi. ele É muito mais por facilidade, facilidade. não é que... não é. Normalmente o pessoal prefere, para quem trabalha com molde em si, é melhor a aplicação. líquido. Embora os nossos produtos eles são muito voláteis para serem aplicados, né? Hoje nós temos desmoldante para aplicar em qualquer tipo de molde que você pode usar também com a pistola, né? Legal. Ele não é um aerosol em si com gás, mas ele aplica na pistola pode ser também, borrifado. que não deixa de ser um tipo de borrifação também, né? Entendi. E, bom, e aí a gente falou então dos desmoldantes tradicionais, dos desmoldantes semipermanentes e aqueles desmoldantes que são chamados desmoldantes internos. Como que ele funciona? Ele faz parte da composição da resina? Como que funciona? Então, tem o SMC, o BMC, né? Que é aquela massa que se faz para poder moldar. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Presencialmente não. Até recentemente eu estive em Minas Gerais, uma fábrica muito grande com o Bira, né? Onde eles produzem aquela massa e na composição daquela massa vai um desmoldante para que quando ela entra em contato com a temperatura elevada, ela vai criar o desmolde. Que é o caso da pultrusão também. É o caso da pultrusão. Essa massa ela é de epóxi? Resina de poliéster, epóxi, vários tipos de processo, né? Agora, no caso desse produto, você usa na massa o desmoldante interno, na composição, e no caso da pultrusão, você aplica ele também na resina. Você pega aquele balde ou uma massa para colocar naquela bacia onde vai passar os fios da pultrusão. Esse é o desmoldante interno. Por quê? Porque ele vai ser batido junto com a resina para poder fazer... E ele é ativado com a temperatura. Com a temperatura. Mais ou menos Que animal, aquele que a gente mistura a de parafina, mais ou menos isso, que a gente pode misturar com a de poliéster, né? E depois a resina mesmo expulsa essa... Solução de parafina? Aham. Na verdade, a solução de parafina se coloca assim, por exemplo, no gel, né? Para poder dar uma secagem mais rápida, mas não é desmoldagem, né? É para secar... De brilho também, né? Para secar o gel, né? Então, normalmente o pessoal usa parafina, Ele ajuda e ela pra expurga secar e vem para a superfície, e você pega um pano depois, vai lá e Isso. esfrega ela para poder tirar aquele resíduo. Aham. Mas não desmolda. O conceito eu entendi o que você quis dizer, né? Agora eu compreendi. Entendeu? Aham. A parafina você adiciona na resina Aham. para poder dar uma melhoria ali na performance do gel coat, porém, ela não é desmoldante. Ela não é desmoldante. desmoldante, Ela vai desmoldante. ajudar, principalmente para essa galera pequena Ela que vai faz na as peças cura, tá? pequenas, ela vai ajudar naquela melequinha que fica Isso. ali, ele tira mais fácil. Mas ela não é desmoldante. O desmoldante interno que o Bidu está falando Boa. é para realmente, quando ele entra em contato com a temperatura, ele sobe para a superfície, no caso do perfil, né? Você tem um perfil, ele passou por dentro da resina, quando ele entra dentro do molde, ele vai atingir ali 180
180 graus, mais ou menos, ele vai entrar o processo de cura. Então aquele desmoldante está dentro da resina e sobe para a superfície, e ele é o facilitador. Exuda, né? Isso, ele é o facilitador. É muito louco isso, né, mano? Fantástico. É bizarro isso. Da Isso, hora isso é uma isso. tecnologia nova também? Não, ela é antiga também, é uma tecnologia já de muitos anos. Mas também só tem semi-permanentes. Na verdade, a pultrusão não é semi-permanente. Ah, não? Né? Não é semi-permanente, ele é de arraste, né? Porque você coloca, ele vai facilitar a sua desmoldagem. Então, coloquei, passou por dentro da bacia com a resina, entrou na máquina, a máquina tem um tracionador que vai puxando o perfil. Então, você tem aqui os fios, desce, passa dentro da resina, entra na máquina, a máquina tem a temperatura elevada e tem um tracionador que puxa para poder sair a peça. É uma desmoldagem, né? Semi-permanente é quando você tem ali várias cópias com uma única aplicação. Então, é o conceito de semi-permanente. Sim. Esses materiais, tanto no filamento wine como na pultrusão, são produtos de arraste, não é semi-permanente. Que animal.